Humberto Forte é empresário, consultor especialista LGPD e DPO as a Service. É criador do programa LGPD 13.709, que é um grupo de empresas e profissionais especialistas nas principais áreas de adequação das empresas aos preceitos da Lei 13.709, bem como treinamentos às áreas envolvidas, é o nosso convidado de hoje. E um aviso importante para você que é produtor de conteúdo para a internet ou pensa em produzir conteúdo para a internet. Fique até o final, que temos informações importantíssimas para você. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever em nosso canal e também ative o sino de notificação para que você saiba, tempo hábil, quais são os conteúdos que estamos produzindo, além também de nos seguir em nossas redes sociais, que vão estar na descrição. Siga também a gente no podcast, o link também na descrição, e agora vamos para a entrevista. Grande abraço e valeu! Bem-vindos a mais um episódio do Carreira Tech, onde entrevistas profissionais da área de tecnologia para que você consiga aí, através de vários perfis profissionais que passam por aqui, selecionar o que melhor se adequa para você. Hoje eu entrevisto aqui um profissional, um engenheiro, na verdade, que está lançando aí um treinamento muito importante nos dias de hoje, que é sobre LGPD. Eu recebo aqui ele, Humberto Forte. Humberto, seja muito bem-vindo aí a esse pequeno espaço, onde a gente conversa aqui com vários profissionais de várias áreas para ajudar as pessoas que querem, que precisam às vezes de uma direção para definir onde elas vão investir, seja em conhecimento, seja aí na questão de carreira, onde vão trabalhar e etc. Então seja muito bem-vindo aí, obrigado aí por tirar um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente, tá bom? Ok. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui com você, Wesley. Perfeito, cara. Então, Humberto, você é um cara aí, que eu acho que hoje tem demonstrado como vai, a direção do mercado, que é o profissional que consegue, digamos que, ser flexível diante de tantas necessidades do mercado, das mudanças, sejam através da tecnologia, sejam através aí também dos novos desafios que têm acontecido. E aí você é um cara que tem um currículo interessante, onde você você é engenheiro, e hoje também está atuando aí com a questão de DPO, Conta um pouquinho para a gente como é que foi sua carreira, como é que foi essa migração e enxergar essa oportunidade e se preparar para isso, Isso. Bom, olá a todos, que estão participando do canal Tech, muito bacana. Não vou contar aqui a carreira toda, engenheiro, tá? Mas eu tenho uma empresa de marketing desde 2003, e essa empresa, a gente trabalha com uma base de informações muito grandes, tá? Uhum. A gente trata dados, tem muito dado para tratar, então a gente faz muita campanha segmentada, campanhas extremamente segmentadas, tanto para pessoa física, tanto para pessoa jurídica. Lá em 2018, quando a lei foi promulgada, foi uma coisa que já levantou a bandeirinha, não foi nem amarela, já foi a bandeirinha vermelha logo de cara, porque atacava diretamente o meu negócio, O que eu vou fazer com esse monte de dados? Eu tenho que apagar tudo, tenho que jogar fora, tenho que começar, vou fazer outra coisa da vida, o que eu vou fazer? Então, eu e mais alguns empresários dos segmentos, principalmente de base de dados, de informações, nós montamos uma equipe de estudo, começamos a estudar lá em 2018, tanto a LGPD quanto a GDPR. A GDPR é a lei que roda lá na Europa, já desde 2018 efetivamente rodando. Então, viemos estudando o que estavam fazendo lá, o que é a lei, como é que a gente poderia se adequar, às nossas empresas abaixo da lei. Se debruçamos nisso desde 2018 e lá nós montamos o programa LGPD 13709. Tá? 13709 é o número da lei, inclusive, Esse domínio é nosso, www.lgpd 13709. Hoje é um portal que tem uma quantidade muito grande de informações. Ele é bastante utilizado aí pelos profissionais. A gente tem até uma área até de profissionais lá, viu, Wesley? Isso é bem legal de fazer. O profissional pode se cadastrar lá. E desse cadastro, a gente pode até gerar alguns negócios aí. Tá? Alguma oportunidade para esses profissionais. A gente já tem uma quantidade bem grande lá de profissionais, está bem bacana. E lá a gente tem um farto material, fala sobre a lei, fala sobre os processos, e aí vai. Nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente, depois do programa, Boa. E aí, realmente, lá em 2018, a partir de 2018, nós realmente
se debruçamos para conhecer muito bem a lei e os processos para estarmos adequados. E acabamos virando especialista, porque tínhamos que conhecer muito bem isso, né? A partir de 2019, nós já começamos a prestar, obviamente, nós já adequamos os nossos negócios abaixo da lei, o que nós tínhamos que fazer, então hoje já estamos adequados, e começamos a ajudar outras empresas. Começamos aí com alguns empresários amigos, tudo, e depois montamos um projeto com vários consultores. Hoje o projeto tem mais de 30 consultores abaixo da gente, né, em todos os segmentos que você pode imaginar que estejam atuando diretamente na LGPD. E aí sim, viemos prestando consultoria. Fizemos cursos, apostilas, um monte de coisa aí, tá? Então, e hoje a gente está aí prestando consultoria, fora a minha empresa de marketing, que ela vai sozinha, né? Também prestando consultoria junto com esse grupo de profissionais e de consultores que estão junto com a gente, para as empresas se adequarem, dando todo o direcionamento para a adequação das empresas à LGPD. Interessante, cara. E uma pergunta que eu tenho me feito bastante, inclusive, eu vou até estender ela, que é o seguinte: como titular, né, de dados pessoais, como é que a gente pode se proteger aí contra os tratamentos indevidos, uma vez que você tem começado a ver algumas empresas, né, que não trataram bem os dados aí das pessoas que estavam, né, na sua base de dados. E aí, como é que a gente pode primeiro se precaver contra esses problemas que estão acontecendo, né, o que podem acontecer? Boa pergunta, Wesley. Todos nós, né? O que é o titular, né? A lei, ela tem algumas entidades que ela coloca, né? Um é o titular. O titular, o que é? Quem é o dono do dado? Sou eu, é você, são os ouvintes todos. Cada um, nós temos nossos dados pessoais. Até então, nós nunca demos o efetivo valor disso, né? O dado pessoal, ele é um ativo nosso. Isso. Tá? É um ativo, ele tem valor, né? E as empresas, cada vez mais, a gente tem acompanhado aí, cada vez mais utilizam esses ativos que são nossos para gerarem lucros, né? Isso. Indiscriminadamente. Então, hoje você você é monitorado a cada instante, né? É pelo celular, é pelos aplicativos, são por câmeras na rua, numa loja que você entra, num shopping que você vai, estão te acompanhando a cada instante. Então, a lei, ela veio para isso, ela veio para regular a utilização desses dados, né? Que eles não sejam utilizados indevidamente. Então, nós, como as pessoas físicas, que são os donos do dado, e pela lei é citado como titular do dado, realmente a gente tem que se atentar a isso, né? Dar esse valor. O primeiro ponto da lei é que o próprio titular dê esse valor e cobre no mercado que esses dados sejam utilizados corretamente, não indiscriminadamente. Perfeito. Uma outra dúvida também que eu tenho é que, por exemplo, teve vazamento de dados e aí pequenas empresas, né, elas começaram ou já mantinham esse tipo de, digamos que de comportamento, que aí eu acho que quando veio essa questão da LGPD, eu acho que trouxe à tona essa necessidade e essa oportunidade de você, de certa forma, corrigir isso, que é o seguinte: regularmente aparece, por exemplo, no meu celular, por exemplo, eu recebo números, eu recebo mensagem de alguém falando assim, sei lá, como se fosse um marketing com base de lidas pega da internet, né, no caso, e isso provavelmente, isso é errado, na verdade. E aí, como é que, além disso, também tem empresas grandes de telefonia, às vezes, que começam a encher, sabe, a gente de e-mail e tal, que no meu caso, por exemplo, eu não lembro de ter cadastrado lá para receber isso, geralmente eu não faço isso porque eu não gosto. E como é que a gente poderia lidar com esses dois tipos de perfis? Empresas grandes já velhas de mercado e essas pessoas que provavelmente se utilizam dos próprios vazamentos, né, que acontecem na internet para ficarem enchendo o nosso saco, né, com perdão da palavra, de ficar mandando mensagem, sabe, enchendo o saco. E eu acho que é até uma estratégia errada de marketing também. Como é que a gente poderia lidar com essas duas situações? Assim? A lei, ela é bem clara que ela tem que ter as empresas que tratam dados pessoais, né, entendendo que o tratamento do dado pessoal é desde a coleta dele,
né, por qualquer meio, pode ser um meio eletrônico, pode ser um meio físico, pode ser um currículo que eu entreguei numa empresa, né, que alguém entregou na empresa, você já está coletando, a empresa já está coletando o dado, até o descarte, inclusive a coleta, inclusive o descarte. Tudo que é feito no meio do caminho, a lei é bem clara que é tratamento de dados. Então, ela guardou, ela transferiu, ela compartilhou, ela fez uma ação em cima, ela incluiu algum dado, excluiu algum dado, né? É tratamento de dados. Tá? Isso tem que estar embaixo de alguma das bases legais. A lei ela definiu 10 bases legais que pode ter o tratamento. Uma delas é o consentimento. Então, para uma empresa entrar em contato com você, por exemplo, ela teria que ter o teu consentimento. Tá? Então, esse consentimento não é aquele consentimento também, que é aquele quadradinho que já vem clicado, que você bobeou, passou reto. Não, tem que ser explícito, inequívoco, né? Para você dar o consentimento. Tem que ter uma finalidade certinha. Então, quando você vai dar um consentimento, por exemplo, para uma empresa entrar em contato com você, ela tem que explicar direitinho por que aquele consentimento, para que na finalidade que é. Se ela vai compartilhar aquele dado com alguém, por quanto tempo ela vai ter esse dado, ela pretende estar com esse consentimento seu, com esse dado, né? Tudo que ela for fazer com esse dado. Então, essas ações indiscriminadas que a gente recebe no dia a dia vão diminuir bastante com a lei. Ela deve diminuir, tem que diminuir bastante, tá? E a lei também deixa muito claro que a empresa ela tem que ter um canal de comunicação aberto com o titular. Então, se você recebeu uma comunicação de uma empresa e você fala, puxa, eu nunca dei consentimento, como é que esse cara tem? Você tem que ter um canal, ela tem que abrir um canal de comunicação muito fácil para você, normalmente é pelo site da empresa, ela vai ter que ter uma área lá de LGPD, atendimento ao titular, e lá você vai ter um formulário, um chat, alguma coisa, que você entre em contato e fala, olha, eu não dei, como é que você tem meu dado? Né? O que você está fazendo com ele? Quando ela te responder, você pode, mesmo que você dê o consentimento em algum momento e esqueceu, você pode rescindir aquele consentimento a qualquer momento, né? Você pode pedir para transferir ele para algum lugar, ou pode pedir para pagar os dados. Fala, não quero mais receber. E ela é obrigada a fazer isso. Se tiver reincidência, aí sim você pode, inclusive, começar um processo não digo processo judicial, né? Mas um processo de eliminação do seu dado perante a empresa. Até você chegar, de repente, numa NPD, que é a agência, né? A Autoridade Nacional de Proteção aos Dados, para fazer uma autuação para obrigar a empresa a tirar o dado lá que você não deu consentimento. Tá? Se for o caso de consentimento, tá? São 10 da base, o consentimento é uma delas. Entendi. Interessante, cara. No caso, então, vamos supor, no meu caso, com uma pessoa que está sendo, digamos que tendo a minha privacidade invadida. Vamos supor assim. Então, nesse caso, nem sempre eu vou precisar de ir à NPPD, desde que a empresa, ela, com essa responsabilidade, essa ciência, ela vai lá e resolva por isso só. Caso ela não resolva, né, tipo, de respeitar o meu direito de não querer ter os dados lá, aí assim é que eu deveria ir para a NPPD? Isso, exatamente. Boa, perfeito. Interessante, cara. Perfeito. Tá? Você tem, obviamente, né, hoje se você recebe um e-mail, por exemplo, e-mail marketing, tem lá um botãozinho lá no final. Se você não quer receber mais, você clica lá, acabou. Né? Você não deveria receber novamente. Tá? A gente tem recebido hoje, tem algumas campanhas muito de SMS, né? Então, SMS você não quer mais receber, mas você põe lá sair, né? E eu, por exemplo, recebo direto aí, obviamente que eu não vou falar qual é a empresa, mas já recebi um monte, e eu ponho sair, pô, aí ele me responde, legal, não vou mandar mais, no dia seguinte lá vem outro SMS, outro SMS, não para nunca mais. Então, isso está errado, obviamente, né? E se eu quiser fazer alguma coisa contra, eu tenho que montar um processinho e reclamar com a empresa. Então, eu tenho que entrar no site dele, perguntar por que ele está fazendo isso, e ele tem lá um prazo que a lei dá de 15 dias para ele te responder o que você está fazendo e começar uma tratativa com a empresa. Até, efetivamente, você chegar ali num acordo de retirar o dado ou de ele continuar, se ele te dá um retorno, né? Hoje, o consentimento, para você ter ideia, é lógico que todas as empresas buscam o consentimento do titular, e é muito difícil, né? Você tem que ter alguma moeda de troca, né? Para você dar um consentimento para uma empresa entrar em contato com você, ou te acessar por alguma razão, você tem que ter alguma coisa. Um banco, por exemplo, você precisa dos serviços bancários. Então, o banco não vai ter problema de conseguir esse consentimento seu, né? Porque é uma troca. Ele está te prestando um serviço, então por outro lado, você está dando
o teu consentimento para entrar em contato para aquela finalidade Isso. daquele negócio. Ele não pode pegar o teu dado e vender para outro, me entregar para outro, uma empresa parceira, etc. Tá? Se você não deu o consentimento. Hoje na Europa, para você ter ideia, tem empresas que estão pagando pelo consentimento. Então ele vai entrar em contato com você, eu te dou lá X euros por mês para você dar o consentimento para ele entrar em contato, ou com outras empresas entrar em contato com você. Então está virando realmente um negócio isso, tá? Caraca, interessante. O AliExpress, ele tá dentro do Brasil ou ele tá fora? Tipo assim, por que eu tô fazendo essa pergunta? A minha pergunta seria, por exemplo, o AliExpress, eu imagino que ele está fora do país. Eu ia perguntar se, nesse caso, se ele tá fora, eu teria que recorrer, se a LGPD conseguiria me ajudar ou não, saca? Você acha que a pergunta é legal? Você acha que não tem nada a ver? Não, tem a ver, sim, até pertinente, né? Aí são tratativas internacionais. Obviamente que dentro você não vai conseguir acionar uma empresa lá de fora por ela estar tratando dos seus dados, né? Você poderia acionar a NPD e aí ter uma tratativa internacional. Não são todos os países que possuem uma regulamentação de tratamento de dados. Tá? A Europa, por exemplo, está muito forte. A AliExpress está lá na China. Lá, com certeza, ainda não tem. Vai ser muito difícil teria que estar bloqueando por outras razões, né? Bom, a gente está agora com digamos, com uma vertente, né, que não é tão nova, mas que está crescendo bastante, que é a questão do marketing digital. E, com certeza, isso eu acho que vai fazer muitas pessoas terem que parar e estudar a respeito do LGPD, porque, cara, o marketing digital, em teoria, ele precisa da sua informação para ele acontecer. Como é que funciona para quem trabalha com marketing digital e nutrição de leads, principalmente, né? O cara ele vai ter que apagar a base de dados dele. Como é que ele vai ter que lidar com esse novo universo, esse novo mundo, né? Digamos assim. Na área do digital, primeiro temos que entender, né? O que é o titular primeiro, né? Quando é que uma pessoa, eu tenho dado dele que ele parte a ser um titular? A partir da hora que eu identifico essa pessoa, tá? Então, se eu tiver lá, por exemplo, uma base de dados que tem lá o Wesley, não está identificando o Wesley Rodrigo, né? É um Wesley, tá? O próprio Wesley Rodrigo, de repente, tem outros Wesley Rodrigo no mundo, né? Enquanto eu não identificar que esse dado que eu tenho, eu consigo te identificar, ou ele faça você ser identificável, tá? Ele não é tratado como dado pessoal, né? Um cookie apenas, de repente, não é um dado pessoal, a não ser que você depois capture e junte o cookie com alguma outra coisa, que eu falo, pô, esse cookie é lá pro Wesley. Entendi. Tá? Tipo, a hora que você preencher um formulário, alguma coisa que eu consigo, né? Um e-mail por si só, também é uma coisa que está em briga. O e-mail sozinho, ele não identifica, como o número do telefone não identifica. Eu posso pegar um número de telefone e SMS, eles fazem isso. Eles pegam lá um número, né? o prefixo, e põe, vai lá do 000 até o 999, mandando SMS para todo mundo. Quer dizer, ele está infringindo alguma lei? Não, porque ele não sabe que é o Wesley que tem aquele telefone, não sabe que é o Humberto. Ele pegou um número, como o e-mail. O e-mail está na internet. Tem um programinha aí que vai capturando endereços de e-mail. Sim. Né? Então você pega lá Wesley@gmail. Pô, deve ter. Como é que vai saber que é você esse Wesley? Entendi. Né? Então, isso tudo a gente precisa entender, né? As empresas, quando estão capturando o dado, precisam entender até onde, quando começa a identificar o titular, então já está abaixo da lei. Aí você tem que estar tratando esse dado, você tem que processar ele abaixo da lei. Então, ou é pelo consentimento, ou é por uma base legal que você esteja fazendo, se você tem um contrato. Quando você vai fazer uma compra na internet, por exemplo, obviamente você tem que colocar, eu comprei uma geladeira, né, lá na loja, e aí chega um momento que lá no checkout ela vai me pedir meu CPF, né? Para que você precisa do meu CPF? Pô, eu preciso emitir a nota fiscal, senão eu não consigo te entregar. Sim. Então eu tenho que dar o CPF, tenho que dar o endereço. Sim. Por que tem que dar o endereço? Porque tem que constar na nota e eu também tenho que te entregar, senão eu não vou saber onde entregar. Você pode até retirar, mas eu preciso para emitir a nota fiscal. É uma base legal, né? É um contrato que eu estou fazendo ali. Okay? No final, o que pode acontecer? Eu posso falar para ela que, para aquela finalidade que foi a compra,
Quando ela me entregar o produto e eu acabei de pagar, tipo, se eu comprei à vista, ela me entregou, acabou a finalidade. Ela teria que apagar os meus dados. A não ser que, ou me pedir um consentimento para continuar a base o meu dado dentro da base de dados dela. Não é porque eu fiz uma compra lá que ela pode ter meus dados lá dentro. Uhum. Tá? Porque a finalidade foi superada. Tudo bem, ela pode ter uma outra base legal, de repente, o fisco, ela tem que ter os dados, que ela tem que guardar aqueles dados do fisco durante tanto tempo. Pô, aí é outra base legal, né? Mas ela não pode usar essa base legal, por esses dados, para fazer um marketing em cima de você. Porque aí já é outra finalidade. Entendi. Interessante. Tá? Então, todas as empresas, elas têm que se adequar, e a adequação é você começar por saber que dado você tem, como você usa, qual a finalidade, né? E montando aí todos os processos de tratamento de dados. Entendi. Interessante, cara. É muito esclarecedor o que você está falando, porque no meu caso, quando eu comecei a ver sobre LGPD e tal, tem a questão da multa, né? Que pode chegar, se não me engano, de 2% do faturamento anual até 50 milhões. E aí, cara, o pequeno empreendedor que está começando agora, o cara ele tem que matar um leão por dia ou dois para conseguir, né, fazer o negócio dele crescer. Imagina, tipo, nesse caso, o cara, sei lá, não se atenta na questão de uso dos dados ou na tratativa dos dados, ele vai tomar esse processo, sei lá, e se ferra com o negócio. E aí eu acho que as informações estão sendo realmente muito esclarecedoras, pelo menos para mim, e que bom, cara, que a gente está trazendo esse tipo de assunto aqui, porque eu acho que é um assunto que dá muito medo, mas que, sabe, acho que não precisa ter tanto medo assim, sabe? Eu acho que é questão de parar um pouquinho, analisar e executar o que tem que ser executado. Isso, entender o que é a lei, exatamente, entender o que é a lei e o que tem que ser feito, tá? Quando a gente fala em multa, Wesley, não é nem a multa pela ANPD, ela fala que pode chegar até 2% do faturamento, limitado em 50 milhões, por autuação, tá? Por autuação. Então, a multa é bem alta, 2% do faturamento já é muito dinheiro, anual, né? Faturamento anual. Então, depende do seu negócio, se for uma empresa que tem uma margem pequena no negócio, 2% você já perdeu tudo em uma autuação, tá? Mas o problema maior não está nem nas multas pela NPD. Hoje a gente já tem multa ministrada pelo Ministério do Trabalho, por colaboradores, nós temos multa do Ministério Público, de PROCON, né? Então, não é só NPD. Então, tem mais um monte de ações aí. Então, o tratamento de dados tem que ser uma visão diferente de todas as empresas. Isso é uma coisa que todos os empresários vão ter que focar e falar, poxa, eu vou ter que tomar cuidado com esse ativo que não é meu. Eu estou cuidando dele, eu tenho que tomar todos os cuidados para trabalhar esse ativo muito corretamente e com toda a segurança possível. Entendi. E mais um outro, que é um outro risco muito grande, é o risco da imagem. Sim. E esse não tem preço, né? É você ser colocado como uma empresa que vaza dados, que não trata bem o dado. Então, aí o titular, essa empresa vai ser muito mal vista para os seus clientes. Sim. Eu acho que aí é intangível esse valor, né? Sim. Uma outra pergunta que eu tenho, a LGPD, ela tratará somente dados coletados na internet? Não. Como eu falei agora há pouquinho, qualquer dado. A empresa, você deixou um currículo na empresa, ela já está tratando o teu dado, um currículo físico. Legal. Tá? Você foi visitar uma empresa, acontece direto, você vai num condomínio, qualquer coisa, eles vão pegar a tua foto, vai bater a foto, vai pegar o teu documento, RG, nome, já está tratando o teu dado. Caraca. Não é só dados pela internet, não. Qualquer dado pessoal, independente por onde seja coletado, tanto fisicamente quanto eletronicamente. Legal, e isso me lembra de um pequeno detalhe, quando eu estava fazendo o curso da LGPD com vocês, que é a questão da área de RH na empresa, né, cara? É uma área que a gente esquece, geralmente, nesse sentido de que lá estão todas as informações, e aí de forma a identificar, né, como você tinha pontuado aí, os profissionais da empresa, ou os profissionais que querem trabalhar naquela empresa, e eu acho que lá vai ser, acho que o profissional de RH, ou sei lá, o gestor de RH também vão ter que estar preparado para lidar com essa nova forma de lidar com informação, né? O que você acha disso? Sim, o RH é bastante afetado no processo de adequação, porque ele tem dados lá, e muitos dados sensíveis dentro do RH.
Então, ele tem que tomar um cuidado muito grande, principalmente no tratamento, porque o RH, depende do tamanho da empresa, esse dado vai para a contabilidade, que é externa, né? Vai para o banco para fazer a folha de pagamento, para pagar o funcionário, vai para as empresas de benefício. Então, ela vai para um monte de lugar. Ele, perante a lei, né, ele é o controlador da informação, porque ele é quem manda, mas ele pode ter operadores, que é uma outra entidade dentro da lei, né, que a lei coloca um outro ator dentro da lei, que é o operador, é quando você manda essa informação para outro processar. No caso do RH, por exemplo, manda para fazer, tem RH que usa empresas de recrutamento e seleção terceirizadas, né? Então a informação vem de lá, vai para lá, vai para o banco, vai para a contabilidade. Então tudo isso tem que estar abaixo de processos que tenham alta segurança para esse dado não vazar para outro lugar. Então o RH ele é bem afetado mesmo dentro do processo de adequação da empresa, onde tem muita variação de processos lá dentro. Entendi. É bem interessante isso, cara. Eu acho também é uma nova forma das pessoas começarem a entender, né, que, por exemplo, eu não sei se seria correto, a partir do momento que o profissional sai da empresa, se a empresa ela ainda guardaria as informações ou não, não sei como é que funciona quando a empresa não tem mais aquele profissional na área dela, né? Mas eu acho que vai trazer grandes mudanças para a gente, né? Que a gente vai talvez perceber ou talvez não, mas eu acho que é bem interessante tudo isso. Isso é interessante que você falou, Wesley, porque quando o funcionário entra, obviamente você tem que pedir um monte de documentos para ele que a própria lei exige, né? Não é LGPD, né? A lei trabalhista, né? O INSS, Receita Federal, tem lá um monte de informação que você tem que pedir e você vai fazendo um dossiê daquele teu colaborador muito grande. Isso. Você tem ali informação de quem é filho, de cônjuge, se ele tem doença, né, que são dados sensíveis, né, escolaridade, tem tudo ali. Quando ele se demite, obviamente, muitas dessas informações, a própria lei exige que a empresa guarde por 5 anos, tem informação que a empresa tem que guardar até por 20 anos. Né? Então, só que é para aquela finalidade. Então, ela não pode usar isso, por exemplo, se uma outra empresa, amigo lá do cara do RH, lá, da pessoa do RH, liga e fala, poxa, eu estou precisando de um funcionário aqui, teve um que trabalhou comigo aqui, eu vou te mandar. Não pode mais. Né? A não ser que aquele funcionário, na hora de sair, ele assine um termo, um consentimento, que aquelas informações ele pode compartilhar com outras empresas, se for o caso. Vai ter informação ali que ele vai ter que descartar. Entendi. Porque não é obrigatório ele guardar. Entendi. De repente, um currículo de cursos que ele fez, aquilo a empresa, a área trabalhista não quer saber o curso que o cara fez. Então, aquilo ele vai ter que descartar. Então, esse é o trabalho da adequação, né? Desde que quando capturou um currículo, que já pegou, né? Eu peguei o currículo do Wesley. Legal. Estou com o currículo teu aqui em papel, que já é um risco muito grande, né? Papel é muito risco, tem uma vulnerabilidade muito grande desse papel, eu deixo na mesa, alguém pega, já houve um incidente de informação, né? O Wesley foi contratado, legal, eu pego esse currículo e mando lá para o RH, né? O Wesley não foi contratado, o que eu faço com esse currículo? Eu guardo ele para frente ou eu descarto ele? Então, na hora que eu recebo o currículo, eu teria que estar pegando um consentimento seu de o que fazer com ele se você não for continuar no processo de seleção. Entendi. Tá? Se eu não peguei isso, eu teria que descartar. E descartar não é nem jogar no lixo ou virar rascunho, é eliminar ele, né? É fragmentadora, né? Eu até brinco, falo, fragmenta, taca fogo e joga ao vento. Que aí não tem problema de ter vazamento de informação. Para você ver um nível, né? Estou falando isso até para sentir um nível de detalhes que tem que se atentar. Sim. Mais um detalhe, mais uma dúvida que surgiu aqui. Por exemplo, nessa questão da empresa com RH, e você tinha mencionado a respeito, por exemplo, de o cara vai fazer plano de saúde, né? Como tem essa comunicação entre empresas, então, por exemplo, vamos supor que você está trabalhando agora, né? E aí você foi contratado, e aí eu vou pegar suas informações, mando para o RH. Eu não sei se é o RH que faz isso, mas manda para o departamento pessoal e aí manda para o plano de saúde. Então vai pegar suas informações e mandar para o plano de saúde também.
Só que as suas informações que vão para o plano de saúde, elas saíram da Isso. empresa onde você está trabalhando. Nesse caso, essa empresa do plano de saúde, ela vai seguir um trajeto com as suas informações de forma diferente dessa empresa que saiu suas informações, certo? Tipo, vamos supor, ela, entre aspas, só vai manter sua informação enquanto você ainda for funcionário e tiver vínculo Isso. com essa empresa aqui, certo? Exatamente. Ela é vista na lei como ator lá, como operadora, né? Então, o controlador é a empresa que te contratou e ela é uma operadora. Aí, juridicamente, contratualmente, tem que pôr a responsabilidade para ela. Olha, eu estou te mandando esse dado para você prestar o serviço de assessoria médica para o meu funcionário. Tá? É lógico que lá ela também tem algumas coisas. A ANS vai pedir um monte de coisa, vai pedir nome da mãe, um monte de dados, mas ele sabe que é para aquilo. Ela não pode pegar essa base de dados, por exemplo, e fazer um marketing em cima de você. Querer vender plano de saúde para os teus filhos, que ela sabe, de repente, que a empresa deu o plano de saúde para o pai. Né? Pô, mas, de repente, ela pode ligar e falar, você não quer comprar? Não pode. Tá? Porque a finalidade é para ela fazer o serviço que ela foi contratada apenas. Se você saiu fora depois da empresa, você teoricamente teria que pagar essas informações. Obviamente que ela vai ter que manter lá por causa da DNS e tudo, alguma coisa, mas para aquela finalidade também. E aí esses ajustes são feitos contratuais. Por isso que eu te falo, aí o DPO, né, ou quem seja, tem que fazer um acerto contratual entre titular e empresa, entre a empresa e o que é o controlador, entre o controlador e os operadores. Então, são todos ajustes contratuais de responsabilidade. Interessante. Mas uma última informação nesse sentido. Por exemplo, essa empresa aí que vai ficar pelo seu plano de saúde, se ela só faz um vazamento, os seus dados que ela obteve da minha empresa que eu te contratei, né? Essa empresa de plano de saúde, se ela sofre vazamento e os seus dados são vazados por da saúde, ela toma um processo também, né? Teoricamente, não. Se você tiver contratualmente bem respaldado, num contrato forte, né, você não pode se responsabilizar pelo que o operador fez de errado lá. Então, senão você teria que ter uma auditoria interna aí, começa a virar uma bagunça que ninguém controla mais nada. Tá? Mas se você contratualmente tiver bem claro o que você está fazendo, a responsabilidade da ponta é da ponta. Entendi. Interessante, cara. Existe o risco de alguma empresa, né, ela perder toda a base de dados que ela tem? Toda a base eu digo que não. Né? Quando ela for montar o processo de adequação, é aquilo que eu te falei. Você tem que encontrar lá uma das 10 bases legais, qual a finalidade, isso aqui. Até hoje, né, existe um histórico de todo mundo guardar informação. Nós fizemos aí consultoria para empresas que têm 25 anos de empresa e tem um currículo do primeiro cara que ela contratou. Ela acha legal isso. Né? É um risco louco, porque não precisa mais ter aquilo, mas tem o dado lá. Então, quando você faz um mapeamento de todas as atividades que você tem em dados pessoais, a própria empresa vai ver que ela tem um monte de dados que ela nem precisaria mais. São dados desatualizados. Às vezes, quando a gente faz auditoria em banco de dados, por exemplo, das empresas que nós estamos fazendo adequação, a gente descobre lá, de repente, telefones com 7 dígitos. Sabe? Que o cara, quer dizer, não é mais aquele telefone. Tem cara lá que já morreu, que não existe mais. Quer dizer, não adianta estar na base de dados, né? Então, a lei é muito clara. Mantenha na sua base o que você pode usar. O que você não tem que usar, o que não te serve, descarta, porque o risco é maior. Então, a gente vê empresas com uma base de dados, né? Mas que, no fim, ela usa daquilo 5 ou 10%. De qualquer maneira, mesmo aquilo que seja viável, ela pode perder se ela não conseguir adequar abaixo de uma dessas 10 bases legais de tratamento de dados. Aí a gente sugere que realmente a empresa, o ideal seria ela descartar esses dados. Obviamente que a empresa aí vai fazer um estudo, né, entre o risco que ela tem de estar com aquele dado e o quanto aquele dado é importante para o negócio dela. Então, ela pode assumir, inclusive, o risco, né? Mas isso tem que ficar muito claro no processo de adequação, que ela definiu que aquilo é um risco, que ela tem aquele dado e ela não consegue pôr ele abaixo de uma das 10 bases legais, mas para o negócio dela é importante, ela está assumindo esse risco. Tá? Então, é lógico, quanto mais risco assume, mais possibilidade de ter um incidente. Entendi. E aí, nesse caso,
como é que seria comprovado que uma empresa garante que ela está garantindo a proteção dos seus dados? Hoje o processo de adequação de uma empresa, ele é um processo técnico, né? Você vai montando um dossiê, você vai levantar os mapeamentos, as atividades que você tem de dados pessoais, que tipo de dado você usa, isso vai ficar tudo registrado, tem que ficar registrado, né? Pode ser em algum sistema de gestão e documentação, ou em planilhas, em documentos que você vai montando. Então, você vai pôr todos os fluxos, tudo isso. Você comprova com a empresa, se alguém perguntar, hoje está acontecendo muito também, viu, Wesley? Das empresas correndo atrás de se adequar, porque os seus clientes estão exigindo. Empresas que prestam serviço para outras empresas, né? Eu já estou adequado, se eu for contratar um serviço de uma empresa, eu quero que ela esteja também adequada, porque muitas vezes eu vou passar os dados pessoais que eu tenho na minha empresa para outra, então eu tenho que saber. Como é que ela comprova? Ela tem que me mandar esse dossiê. Olha, que nível que eu estou de conformidade, até onde eu fiz, quais são as minhas vulnerabilidades, onde eu tenho risco, como é que eu fiz, o que eu estou fazendo. Eu tinha esse processo que era risco, eu mudei ele, não tenho mais, eu alterei ele, melhorei, né? Isso é o dossiê final que a gente chama, embora uma adequação não tenha fim, né? Isso tem continuidade. Ela não tem final, ela tem um começo, você vai mapear tudo, aqueles processos daí para frente, você só tem que ir melhorando ele para cada vez ter mais segurança naqueles dados. Então, a comprovação, obviamente, é mostrando isso, e se tiver uma auditoria, o que está escrito tem que estar sendo feito. Não adianta falar que faz, né, e não faz. A própria NPD, ela deixa muito claro isso. Ela pede transparência. A lei é muito clara nisso. Em vários pontos ela fala em transparência. Transparência com o titular, transparência com a própria NPD, transparência com os operadores, né? E, obviamente, se você entrega um documento que você está fazendo um processo, aquele processo tem que ser feito. Então, a própria NPD deixa claro, né? Se você não fizer, fale que não fez. Não fala que fez e não fez. É muito pior. Entendi. Tá? Entendi. Perfeito, cara. Pegando aí uma empresa que tenha vários setores, né? Seja de RH, seja da própria área de tecnologia, departamento pessoal, enfim. Quais são as áreas dentro de uma empresa grande, digamos, inicialmente assim, que mais sofrerão esse impacto da LGPD? Olha, praticamente o envolvimento numa adequação, ele é de todos os departamentos. E aí depende muito do segmento de cada empresa. Existem empresas que têm, por exemplo, você pega um e-commerce, tem vários e-commerces aí que tem uma estrutura física muito pequena, né? Ele tem uma base de dados muito grande, ele trata uma quantidade de dados muito grande, mas ele tem um RH lá, às vezes, com 2, 3 pessoas que tratam tudo, que é tecnologia pura. Tem outras empresas que têm muito dado pessoal e tem estrutura física muito grande, né? Com muitos funcionários. Então, o RH ele é muito mais afetado. Então, depende da empresa, mas praticamente todos os departamentos. É o comercial, que tem base de dados que trata com cliente, trata com prospects, né? O marketing, o financeiro, que tem que fazer contratos, tem que fazer folha de pagamento, tem que pagar outros titulares, né? O jurídico, que tem que verificar todos os contratos que a empresa está fechando, que estão abaixo não só juridicamente, mas se está dentro da LGPD, os termos de LGPD. Então, praticamente todos os departamentos da empresa são envolvidos. E aí depende da empresa, do tipo de empresa, um mais do que o outro. Entendi. Qual que é o tempo geralmente levado para uma empresa conseguir se adequar aí a 99%, 100% da LGPD? Olha, nos processos que a gente vem conduzindo aí desde lá de 2019, nós não conseguimos fazer nenhum em menos de 4 meses. Tá? E isso depende, vai de 4 meses, tem processos aí que já estão mais de ano. Isso depende muito da empresa em si, né? Mas o tempo ele vai aí, a gente fala de 4 meses a 1 ano para estar adequado, né? Para estar num processo adequado, já em um processo de conformidade que você pode falar que você está adequado, né? E é aquilo que eu te falei, não acaba nunca mais, tá? A gente até brinca que o processo de adequação, ele começa com uma fotografia, que é todo o mapeamento de processos onde você trata o dado pessoal, e termina num filme que não tem fim,
né? Que é um filme que vai, porque você vai ter, todas essas rotinas vão ter que ser revistas, que tudo aquilo que você fez para ter a segurança continua sendo feito, e melhoras no dia a dia, né? Processos novos que vão vir na empresa, então isso é um processo contínuo. Tá? Perfeito. E aí, quais são os passos, né, para essa empresa conseguir aí se adequar? Olha, a primeira coisa depende da empresa, obviamente, né, mas todas elas é mais do que uma pessoa normalmente, então você tem que criar um comitê gestor, que é normalmente uma pessoa de cada departamento, que vão definir as equipes que vão trabalhar, né? Capacitar essas pessoas, porque não adianta você contratar uma consultoria externa, porque quem sabe os dados, como tratam os dados, é a empresa, né? Então você sempre vai ter que ter um elemento da empresa junto com o consultor, né? Lá atrás nós colocávamos os nossos consultores dentro da empresa e o custo ia lá para além. Hoje o consultor ele está inflacionado, obviamente, porque tem muita empresa precisando desses consultores. E o tempo, às vezes a gente mandava o consultor lá, ele ficava sentado o dia inteiro do lado do colaborador, o colaborador cheio de coisa para fazer, né? Não conseguia passar as informações para ele, o reloginho dele rodando lá, né? Ele ganhando, ele todo feliz da vida, né? Aí o cara ia almoçar, ele está lá e o reloginho rodando. O diretor chamou ele para uma reunião e o reloginho rodando, né? Então hoje não, hoje nós capacitamos a equipe que vai fazer o trabalho para fazer o levantamento de dados, sem a necessidade de ter um consultor lá junto com ele nesse momento. Então a capacitação da equipe é muito importante, né? Depois vem o mapeamento de dados. Então fizemos um comitê gestor, a equipe está capacitada, começa a se levantar todo o mapeamento de dados, de fluxo, onde eu pego o dado, que tipo de dado que eu pego, como eu uso, para onde vai, da onde vem, né? O que eu guardo, se é papel, se é eletrônico. Então esse é o levantamento que a gente chama de levantamento ou também usado o nome de inventário de dados, né? Entendi. Depois disso a gente tem que levantar tudo isso aí, então é todo esse levantamento que a gente fala que aí é a fotografia, né? Em cima dessa fotografia toda, aí sim vai enquadrar cada dado desse, vai descobrir onde tem vulnerabilidade, qual o risco que ele tem de tratar aquele dado ou não, né? A consultoria aí faz um relatório geral, aí nesse momento também já estão sendo revistos processos, todos os contratos que a empresa tem com clientes, com terceiros, com colaborador, com seja quem for, com fornecedor, todos os contratos, né? E aí a consultoria sugere algumas alterações para minimizar ou eliminar esses riscos, tá? Então esse é o processo de uma adequação. Boa. Independente da atuação da empresa, todos os seus funcionários terão que fazer um treinamento aí para a questão de segurança dos dados pessoais, das pessoas dos dados que vão passar por elas? Olha, obrigatoriamente aqueles que estão trabalhando na adequação precisam fazer, e a gente sugere que a empresa capacite, né, treine todo o pessoal dela. A gente tem um curso que a gente dá para todo mundo se capacitar, se for o curso que você fez, inclusive, né? Isso. Então, essa exigência nossa, para pelo menos os que vão trabalhar diretamente no processo, tem que fazer o curso, porque aí falar sobre a lei, falar o que é o processo, como tem que tomar cuidado. Queira ou não queira, mesmo aquela pessoa que não esteja ali, no dia a dia dela, em algum momento, ela vai ter contato com algum dado pessoal, né? Uma faxineira que vai na mesa do diretor, de repente vai fazer a faxina e tem lá um currículo de um gerente que ele vai contratar. Ela tem um contato, ela tem que saber que aquilo é como se fosse uma carteira dele, né? Ela não pode pegar aquilo e levar embora, né? Se ela perceber que tem, de repente, um currículo jogado no lixo, ela tem que retirar e ir lá e falar, olha, você não pode jogar isso no lixo. Então, é importante, a gente sugere que realmente todo o pessoal seja treinado, até para ele saber também o próprio valor que ele tem, né? Quando ele sabe que o valor que o dado pessoal dele tem, ele vai dar valor ao dado pessoal dos outros também. Isso. Vai tomar os devidos cuidados e minimiza muito a possibilidade de ter um incidente de informação aí na frente. Perfeito. A gente falou a gente falou de ANPPD, e aí eu te pergunto, sobre a questão de fiscalização, quem vai fiscalizar as empresas é a própria ANPPD, e como é que é feita essa fiscalização? É a ANPD, tá? É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
A fiscalização, a princípio, é por ela, né? A autoridade nacional, ela está ligada diretamente ao presidente, ela está acima das agências, né? Ela tem um caráter um pouco acima de agência, e não está definido efetivamente ainda como vão ser, né? É muito novo ainda, então ela também está vindo, mas a fiscalização é atribuição da ANPD, tá? Boa. E como é que é isso, né? Como é que ela vai sair fiscalizando todo mundo? Não. A princípio, ela vai ser conforme denúncia, né? Denúncia ou informação. Você vai pegar aquele caso seu lá, né? Você já pediu 10 vezes para a empresa parar de te mandar e-mail, né? Aí você vai no site da empresa, tem lá, de repente ele já está adequado, tem lá um formulário, né? Você preenche o formulário e te responde. Você fala, eu quero que tire os dados, não vou tirar. Tal. Bom, você vai lá e aí sim, você vai montar um processinho, né? Eu entrei em contato com essa empresa, solicitei isso, eles falam que não vão fazer, aí você remete a NPD. Aí ela vai entrar em contato com o DPO da empresa, tá? E aí vai começar a negociar com ele. E aí sim, depois vem lá o que ela pode dar começa com uma, posso fugir o nome? Advertência? Uma? Advertência? Isso, uma advertência, tá? Uma advertência, lógico que não é a multa direta, ela pode aplicar uma multa menor, depois aplicar a multa maior, né? E depois, inclusive, ela pode, pela lei, ela pode, inclusive, confiscar o banco de dados, se for o caso, tá? Caraca, esses bancos de dados eu não sabia, não. É. Agora, uma outra pergunta que eu quero fazer, e daí a gente ir para a questão de DPO. Tá. Para a questão de implementação da LGPD, é somente um DPO que tem que fazer? Como é que funciona? Não, o DPO ele faz parte do processo, tá? O DPO é uma pessoa, né, vamos falar assim, um profissional que tá sendo criado aí por causa da lei 13.709, né? Ele é o centro das atenções aí, ele é o centro, né, entre o titular e o controlador, que seria a empresa, entre o controlador e a ANPD, entre o titular e a ANPD, entre os interdepartamental. Então, ele não... A gente tem adequações que a gente tem feito e ainda não existe um DPO definido, tá? Pode ser um DPO Reza a Service, como a gente vai falar daqui a pouquinho, aí depois eu entro um pouquinho mais no DPO Reza a Service, né? Ou o DPO, se ele é da empresa, se ele é um profissional que vai ser destinado a ser um DPO, o ideal é que ele participe do processo do começo ao fim, tá? Mas não é ele que é obrigado a fazer, ele tem que participar do processo. Entendi. Então, nesse caso, por exemplo, uma empresa, sei lá, pequena, vamos colocar assim, ou uma startup que está começando agora, por exemplo, ou às vezes o próprio empreendedor que está começando no marca digital e tal, ele pode fazer o papel de DPO para implementar a LGPD, e enquanto a empresa ainda não cresce, sei lá, e não consegue contratar, por exemplo, um DPO externo, esse profissional que implantou, ele pode momentaneamente ficar sempre, sei lá, atento a forma como os dados são tratados. Teria alguma coisa... O que eu falei tá certo, errado? Viajei na maionese? Tem a ver. É lógico que a lei ela pega muitas pequenas empresas, obviamente, que são processos que não são baratos, né? São profissionais caros, então muitas vezes ele tenta fazer a autoadequação. Tem muitas empresas que até com o curso que a gente vende consegue fazer a autoadequação, né? Ou se não vai ficar 100%, pelo menos se tiver algum problema, ela mostra que fez algumas coisas, né? Tá se preocupando, isso que a ANPD ela deixa bem claro, né? Ela quer que as empresas estejam preocupadas na segurança de dados dos seus titulares, tá? Então, pode ser no momento o próprio dono da empresa, embora lá na ANPD ela não incentiva isso, né? Porque aí tem conflitos de interesse. O DPO é aquele cara que tem que bater no peito, né? Se ele viu uma coisa errada, ele tem que ir lá no dono da empresa e falar, pô, tá errado, isso está errado, esse processo está errado, você não pode guardar um currículo em cima da mesa, né? Então, ele tem que bater no peito, por isso que não pode ter conflitos de interesse. Entendi. Né? Ele tem uma função de auditor, inclusive, dentro da empresa. Entendi.
Tá? Entendi, interessante. A gente falou de DPO aqui agora, e aí, para quem não sabe, o que é e o que faz o DPO? Como eu te falei, o DPO ele é um profissional extremamente eclético, né? Hoje tem muitos poucos DPOs, eu diria, verdadeiros. Você vai ver aí um monte de gente se colocando como DPO, mas ele é muito eclético. Ele tem que conhecer muito bem de muitas áreas. Ele tem que conhecer muito bem de informação, de base de dados, né? Tem que conhecer muito bem de tecnologia, de segurança da informação, de segurança de infraestrutura. Ele tem que conhecer a parte jurídica, porque ele vai ajudar o advogado a montar os contratos. Ele tem que ser uma pessoa que tem que ter um relacionamento muito bom, interpessoal, porque ele vai estar falando entre departamentos, né? Ele tem que ser uma pessoa política, que em algum momento ele pode estar falando com uma NPD ou falando com o titular diretamente, ele vai responder ao titular. Se ele não for uma pessoa que sabe dessa tratativa, de repente ele queima o filme lá do titular, com o titular, né? O titular vai ficar bravo, né? Se ele não souber responder para a NPD, de repente a empresa vai tomar uma multa, porque ele não soube fazer uma defesa adequada. Então, não adianta ele ser um jurídico, porque ele tem que ter uma base técnica. Não adianta ele ser técnico, porque ele tem que ter uma base jurídica, ele tem que conhecer de processos, né? Então, ele é muito eclético. Então, hoje, um profissional que de verdade é DPO, são profissionais extremamente caros. Hoje, que eu conheço são bancos, seguradoras que têm DPOs verdadeiros, né? Então, aí aparece a pessoa do DPO as a Service, DPO como serviço, que são empresas que prestam serviços de DPO. E aí sim, coloca uma pessoa na frente, né? Mas tem toda uma estrutura por trás que dá suporte. Então tem lá especialistas na área jurídica, tem especialistas na área de segurança da informação, na segurança de infraestrutura, em base de dados, em processos, né? Que vão estar falando com o dono da empresa, no nível do dono da empresa. Então não adianta a empresa contratar um estagiário, porque ele não vai nunca chegar no dono da empresa e peitar o cara, né? Ó, esse processo está errado, você tem que mudar. Então hoje um DPO as a Service, ele tem um valor muito baixo, até às vezes até menor do que um DPO iniciante para a empresa, né? E que dá uma estrutura muito forte por trás, tanto no processo de adequação, quanto após o processo de adequação. A sua empresa, ela trabalha com o DPO as a Service, né? Nós prestamos o serviço de DPO as a Service. Praticamente todas as consultorias que nós fizemos, nós continuamos como DPO na empresa, como DPO as a Service. Porque, efetivamente, o custo é muito baixo, né? Ele não precisa envolver. Teve empresa que nós fizemos, mas eu vou pegar aqui, o cara do RH vai virar DPO, ou o cara do TI vai virar DPO. Só que está dando uma atribuição a mais para aquela família. E ninguém está lá na empresa sem fazer nada, já tem atribuição do dia a dia, né? Então, quando vê a responsabilidade que vai receber a mais por ser um DPO, primeiro vai querer um reajuste salarial, né? E às vezes só o reajuste já é mais caro do que pagar um DPO as a Service. Entendi. No caso, para quem tiver interesse, o link vai estar na descrição do vídeo ou também do podcast para, né, quem tiver interesse aí em contratar um DPO as a Service, tá chamando aí, tá bom? Agora, falando do seu treinamento, né, para quem ficou até aqui, você possui o treinamento que você falou no início, que é o LGPD 13709. Fala um pouco dele pra gente aí, pra gente poder saber o que a pessoa pode esperar desse treinamento. Isso então, hoje, Wesley, nós estamos tentando montar um panorama que consiga atender qualquer tipo de empresa, desde a pequenininha até a maior, tá? Independente da quantidade de dados, independente do segmento, nós temos lá no site, você vai no nosso portal, nós já temos especialidade em alguns segmentos, mas nós atendemos todos, já fizemos e-commerce, todos, tá? E nós estamos tentando montar um modelo de negócio que atenda a todo mundo, né? Começando com curso, aquele que não tem dinheiro, tem muito pouco dinheiro para fazer a implementação de contratar uma consultoria, ele faz o curso, aí a gente tem um curso para venda. Aí a gente tem outros modelos de consultoria que ele pode contratar, aí ele leva o curso, mais algumas horas de consultoria, né? Tem uma consultoria com mais o sistema de gestão,
E aí é lógico, depende do porte da empresa, principalmente financeiro, a gente consegue se adequar. Até uma consultoria que a gente chama plena, de ponta a ponta, onde a gente entra e faz tudo com todo mundo lá dentro. Tá? Entendi. Então, hoje o curso é bem legal, porque o curso ele fala sobre a lei, né? Você fez o curso lá, então ele fala bem sobre a lei, ele fala sobre o processo de adequação, as bases legais, como é que faz para cada departamento, falando sobre RH, falando do jurídico. A gente dá junto com o curso, né? Tem um vasto material didático, vai um monte de planilha, minutas de contrato, de termo de privacidade, conduta, um monte de coisa, que é para tentar, para aquele que gosta de pegar, né, e falar, não, eu vou entrar de cabeça e vou eu mesmo fazer, ele consegue. Muitos conseguem efetivamente. Ainda mais porque no curso a gente tem a hora de consultoria também, que a gente dá junto no curso, né? Quando ele adquire o curso, ele já tem, então qualquer dúvida que ele tem, ele entra em contato. Se não der aquele tempo, ele pode contratar mais horas pontuais depois, sem problema nenhum. Tá? Temos produtos também de auditoria, né? Depois da empresa fez, fala, puxa, eu quero saber se está certo. Aí nos contratos para a gente fazer auditoria para ver se ele fez certinho também. Oh, legal. Tá? Isso tudo para minimizar o custo e dar a possibilidade da empresa estar adequada e não em risco eminente, né? Boa, perfeito. E para você que tem interesse aí, o link vai estar na descrição do vídeo e também do podcast, tá? Quais são os desafios aí? Primeiro, que você tem percebido que o profissional de DPO ele tem enfrentado, e quais são os desafios que você acha que ele vai enfrentar enquanto ainda não estiver, digamos que, normalizado essa questão da LGPD e tal? Olha, hoje o que a gente percebe, Wesley, é o próprio empresário, né? O processo de adequação ao LGPD, a gente chama que é um processo top-down, né? Ele tem que ser de cima para baixo. Uhum. Se o dono da empresa não tiver ciente que tem que fazer e da responsabilidade, porque isso é uma obrigação, não é uma... ele não vai ter que fazer a adequação porque ele quer. É obrigação, é lei. Ele vai ter que fazer. Enquanto ele não... Então, isso é o que a gente acaba tendo muito aí no dia a dia. São empresários que nos procuram para que a gente... tentando convencer a gente que ele não precisa fazer adequação. Uhum. Né? Então, isso não existe. Né? A gente nem perde mais tempo em tentar convencer alguém que ele tem que fazer uma coisa obrigatória. É a mesma coisa que mudar uma lei tributária, que ele tem que pagar mais imposto, ele fala, não vou pagar. Uhum. Tá bom, não paga, não paga. Se não se adequar à LGPD, ele vai estar no risco de ter algum problema, seja com o PROCON, seja com o Ministério Público, seja com os próprios clientes ou com a ANPD. Né? Então, o primeiro grande ponto é a maturidade do empresário que tem que fazer, né? E trazendo isso para toda a equipe. Né? Outra coisa que a gente tem visto muito são muitas informações distorcidas no mercado. Nossa, tem gente falando aí que a adequação é só você mudar lá o termo de uso, tá bom. Não é. A adequação é muito mais aprofundada. A gente tem um iceberg lá, que a gente coloca, até tá lá no nosso site, se você quiser aí até, não sei se você está com ele aí, né? Ali mostra muito o que muita gente acha que é, né? E o que é adequação efetivamente. Então, isso é uma coisa também, essa desinformação está atrapalhando muito. É lógico que isso vai, com o tempo, vai minimizando, vai chegar uma hora que todo mundo vai saber que realmente o que é. Tá? Um outro desafio é a capacitação da equipe. É que todo mundo arrume tempo, né? Durante o seu dia a dia, para poder se capacitar, entender o que é a lei e dar as informações que o processo precise. Uhum. Tá? E a própria implementação, que é um trabalho bastante árduo, né? Não é uma coisa simples, tem que se mudar processos, implementar processos, mudar rotinas. Uhum. Isso é mais complicado. Né? Tá? A gente aconselha que quem tiver condição realmente contrate uma consultoria, mas que seja uma consultoria que seja experiente, né? No departamento. Hoje tem bastante escritório de advocacia vendendo também consultoria, mas aí não tem a base técnica, né? Então ele vai fazer lá, a gente já viu alguns absurdos aí no mercado incríveis, né? Já vi uns escritórios grandes dizendo que
Adequação, você joga a culpa só para os outros. Você faz contratualmente, você joga a culpa para os outros. Você não tem que fazer nada. Nossa, entendi, Né? entendi. Imagina, se um joga a culpa para o outro, quem é que vai fazer alguma coisa? Verdade. Né? Então, exatamente, tá? E a gente tem aí também uma coisa que é importante, que o processo de adequação ele está sedimentado em 4 pilares, que são muito importantes e tem a mesma estrutura, tem que ter a mesma estrutura, que são as pessoas. Então, se você não adequar, capacitar, treinar, né, as pessoas, você vai ter problema. São os processos, então todos os processos de captura de dado, como você coleta, como você trata, para onde vai, como vem, para minimizar os riscos. A parte jurídica, obviamente, que é lei, queira ou não queira é lei, então a parte jurídica é muito importante, que ele esteja bem sedimentado também, e parte de sistema. Uhum. Aí sim, vem sistema de segurança de informação, sistema no dia a dia, sistema de acesso à informação, tá? Então, isso é muito importante. Então, esses são os principais pontos aí para adequação. Beleza. Para você que esperou até o final, eu vou fazer 2 perguntas aqui, que provavelmente para você que está, né, começando aí na parte de divulgação do seu trabalho aí na internet, eu acho que vai ser importante para você. Primeira pergunta no meu caso, por exemplo, eu faço entrevista com profissionais, né? E eu estava, um tempinho atrás, para me resguardar, por exemplo, quanto a direito de uso, direito de uso de imagem, né? De voz, de vídeo, de foto das pessoas, por exemplo, igual o seu caso. Vamos supor que eu gravei você e tal, e aí você se deu entrevista, e aí vamos supor que lá na frente você falasse, não, eu não quero mais que... eu não permiti, por exemplo, que o Wesley gravasse minha voz para divulgar no YouTube, por exemplo. Então, eu tinha criado um mini roteiro, mini roteiro não, tipo um mini documento, onde a pessoa colocava os dados dela e escrevia, tipo assim, que ela permitia o uso da voz, imagem e vídeo para eu poder utilizar no canal e também monetizar, né, no YouTube, por exemplo, também usar a voz no podcast, enfim. Só que depois passou, e aí eu tinha deixado isso guardado no formulário do Google, por exemplo. Só que depois eu pensei, cara, eu acho que isso aqui, de acordo com a LGPD, não tá legal. Então eu fui lá e apaguei essas informações, né? Porque eu tava com informações sensíveis, apaguei as informações, e eu queria saber de você agora, como que eu conseguiria, tipo assim, me resguardar, por exemplo, de futuras entrevistas, né? Entrevistei fulano e ela me permitiu o uso de voz, vídeo e imagem para eu usar no meu canal, monetizar e tal, mas também que eu consiga estar dentro da LGPD. Isso. Ótima pergunta, Wesley. Obrigado. Porque você vai ter que se adequar também. Né? É bem legal, porque você captou, né? Uhum. Realmente, você está tratando o dado, mesmo que seja pouco ou muito, a partir de um dado que você tenha, né? Então, eu, por exemplo, depois eu te mando aí um termo de consentimento. Beleza. Você vai ter que pegar o consentimento. E nesse consentimento tem que estar muito claro o que você está pegando da pessoa, né? Então, Humberto, por exemplo, eu tenho a sua imagem, eu tenho o seu nome, tenho o seu e-mail, né? Eu tenho o seu site, que lá no site vai ter outros dados meus, que eu coloquei, né? Para que você vai usar isso? Tem que estar muito claro. Então, se você vai monetizar, tem que estar claro isso, né? Esse é a transparência. Olha, eu vou usar isso que eu estou fazendo para ganhar dinheiro. Tá bom. Entendi. Não quero que você ganhe dinheiro com isso. Tá bom, então eu não te dou o consentimento. Né? Então tem que ficar muito claro a finalidade, por quanto tempo você imagina, eu vou deixar isso no YouTube por 10 dias, eu vou deixar isso no YouTube por 100 anos. É eterno, até o YouTube acabar. Né? Isso tem que estar claro. Né? E eu posso falar, não, eu te deixo para você vai ficar 2 meses lá no YouTube. Depois você vai ter que tirar. Tá bom, se já conseguir o consentimento de 2 meses, já tá bom. Entendi. Né? Mas tem que ser muito claro esse termo de consentimento. Isso você vai ter que fazer mesmo, tá? Para não ter problema futuro com a LGPD. Entendi. Então, o consentimento, é lógico que você tem aí toda a parte de direito de imagem que você conhece bem, mas falando em LGPD, você também tem que ter um consentimento do tratamento do dado. A minha imagem já é um dado. Sim, isso que eu ia perguntar. A minha imagem, efetivamente, sem mais nada, já é um dado. Então, você tem que ter o meu consentimento para isso. Tá? E esse consentimento é aquilo, você deixa eu gravar? Não, você tem que falar o que você vai fazer, né? Onde você vai divulgar e tudo bem, pode ser até que você não precise falar que
vai monetizar isso, né? Mas ele vai estar no YouTube, vai estar nisso, vai divulgar para aquilo. Eu vou passar os teus dados para outras empresas. Então, o que você for fazer tem que estar muito claro nesse termo de consentimento. Mas aí, por exemplo, esse documento, para mandar para essa pessoa, eu tinha colocado no Google Form, né? Só que, por exemplo, a forma correta seria... melhor, o Google Form, ele, como ele precisa da minha conta para logar, então, em teoria, tem questão de segurança, né? Tipo, a pessoa só iria... Vamos supor, só para dar um exemplo melhor. Eu mando para você esse Google Form, onde tem lá o que eu vou fazer, bonitinho, e você vai e digita, por exemplo, os seus dados, tipo CPF, sei lá, para identificar que é você, né? CPF, seu nome completo, e-mail. Inicialmente, esses 3 dados. E aí eu deixaria esses dados no Google Form. Essa forma de obter os dados e armazenar esse dado dentro da LGPD, ela estaria correta? Armazenamento não tem problema, ele está na nuvem, né? O Google tem toda a segurança dele lá, como você falou, é uma área logada sua. Obviamente, se tiver vazamento é porque vazou a sua senha, ou deu algum problema no Google, alguém invadiu o Google. Você deve estar acompanhando aí, os caras estão invadindo qualquer coisa, já invadiram até a NASA, né? Não é difícil que invadam o Google também, mas aí já não é seu problema. Obviamente, você está usando uma plataforma, não é qualquer plataforma, né? Não é a nuvem do Joãozinho da Silva lá, que você nunca viu, o cara não tem nuvem nenhuma, né? A nuvem dele é um computador que está na casa dele, mas então você está resguardado com isso, tá? O ideal do termo de consentimento, a hora que você realmente fechar, que nem você fez comigo aqui, é você ter um documento que você mande isso, uma assinatura digital, inclusive. Você manda para a pessoa dá o consentimento e ele assina digitalmente. Hoje não precisa ser físico, né? Tem plataformas de assinatura digital gratuitas, inclusive. Entendi. Eu vou dar uma olhada depois. Tá? Depois, se você quiser, eu te passo algumas. Aí você manda esse termo para a pessoa lê, tá ok? Ela assina eletronicamente, é válido. Então, você tem aquilo, você guarda esse documento, ele já é eletrônico, né? Você não precisa nem imprimir, você guarda ele eletronicamente. Aí você pode guardar na nuvem do Google, não tem problema, que já é seguro também. Né? E você tem o seu termo de consentimento. E aí, abaixo da LGPD, você está tranquilo. Perfeito. Então, estava certo. Que bom. Eu fico mais feliz. E a segunda pergunta é, por exemplo, nesse caso, vamos supor, esse vídeo ele vai ser transformado também em podcast. Então, vamos supor que no nosso caso, eu estou gravando você para a gente poder fazer uma participação no meu canal, né? Então, nesse caso, quais informações eu poderia te pedir nesse documento, onde eu peço lá os termos de uso, né, de voz, áudio e imagem. Isso, de consentimento. Então, a lei também deixa claro isso, Wesley, que você capture e colete o mínimo dado possível que você precisa. Obviamente, você vai precisar do meu nome, você vai precisar da minha imagem, né? Você vai precisar do meu e-mail, de repente no meu telefone para você ligar, falar comigo, você tem o WhatsApp, né? O CPF é necessário? Se não for extremamente necessário, não pegue. Mas se você acha que é importante para o negócio você ter o CPF, também não tem problema pegar, tá? A única coisa, tem que deixar bem claro por que a finalidade de cada um desses dados. Sim. Né? Eu preciso da sua imagem? Eu preciso? É lógico que precisa. Sim. Eu estou fazendo uma gravação, preciso da sua voz? Preciso da sua voz, obviamente. Eu preciso do seu e-mail? Preciso, porque eu preciso me comunicar com você, o seu telefone também, né? Tá? Então, é minimizar o tratamento. Isso a lei deixa bem claro. Minimize, né? O mínimo possível que você tenha de tratamento de dados. Então, capture aquilo que seja de importância para o seu negócio. Entendi. Tá? Isso para esse caso ou para qualquer outro caso que você esteja capturando, ou os ouvintes aí estiverem capturando dados, sempre pensar nisso. O que é o mínimo que eu preciso para fazer o meu negócio andar? Entendi. Interessante. Tá? Com uma finalidade bem definida. Interessantíssimo, cara. Cara, fico feliz aqui com esse bate-papo, né? Fico realmente muito feliz aí acho que pelo menos muita gente deve ter as suas dúvidas tiradas. E você que está assistindo até agora, muito obrigado. E se você tiver mais dúvidas ainda, escreva nos comentários que a gente vai estar respondendo assim que possível. Lembrando que o link aí do treinamento aí, que o Humberto junto aí com o Franzola fizeram, vai estar na descrição do vídeo. Então, muito obrigado, Humberto, pela sua participação, cara. Eu fico realmente muito feliz aí com essa facilidade de resumir um assunto que dá medo, né?
principalmente por do valor, né? 50 milhões é uma coisa que talvez em 30 reencarnações eu vou ter. Então, obrigado pela sua participação. Fico muito feliz de ter recebido você aqui. Cara, é isso aí, cara. Obrigado pelo sucesso do mundo e é isso. Tá bom, eu que agradeço poder estar passando essas informações. É um assunto realmente muito novo, né? Ele é um assunto que não é de fácil assimilação, ele é complicado, mas que já todo mundo vai estar cada dia mais. Hoje a gente já tem visto a imprensa também batendo bastante, já mandando bastante informação, né? Eu acho que isso é muito legal. E como lá atrás veio a lei de defesa do consumidor, que ninguém dava... hoje a gente sabe. Então é a mesma coisa, né? A lei de defesa do consumidor, daqui a pouco a lei de defesa do profissional, eu vou estar muito sabedor dos meus direitos, né? Vou cobrar as empresas, aí as empresas vão ter que conhecer também o que precisa. Hoje as empresas sabem sobre o direito do consumidor, então ela vai saber sobre os direitos do dado pessoal muito em breve, né? É um assunto realmente até muito polêmico, em alguns pontos aí tem bastante polêmica, de difícil entendimento, mas não é complicado, né? Eu te digo que qualquer empresa consegue se adequar, ficar num nível de conformidade, sem risco, trabalhando tranquilo, fazendo as suas ações, sem atrapalhar o dia a dia. Uma outra coisa muito importante, viu, Wesley, é que a adequação ela não deve mexer no dia a dia da empresa. Você tem que adequar os teus processos sem quebrar a empresa, sem parar a empresa, né? Se o dado pessoal, que nem a minha empresa lá, o dado pessoal é o maior insumo que eu tenho, né? E a preocupação que eu tive lá, eu consegui me adequar, que hoje eu continuo com uma quantidade de informações, obviamente que eu não vou te falar aqui o que nós fizemos, né? Mas eu continuo ainda fazendo as minhas campanhas totalmente dentro da lei. Tá? Então, todas as empresas têm possibilidade de se adequar sem mudar de ramo, né? Sem precisar ir vender pastel, que eu brinco muito, né? Tá bom? Perfeito, cara. Lá no site a gente tem lá todos os contatos, a gente tem muitas salas, também tem várias salas de virtuais, a gente tem feito, as consultorias hoje são feitas, a gente atende o Brasil inteirinho, é feita no Brasil todo, tem várias salas virtuais, né? Qualquer um que precise conversar, a gente pode marcar sem compromisso nenhum, sem custo, um bate-papo inicial, é só chamar a gente lá, entrar em contato, que a gente dá um jeito de colocar ou nós ou algum consultor em contato para tirar as dúvidas, tá bom? Agradeço muito o seu convite. Que isso. Só temos realmente a agradecer, tá? Eu que agradeço. E para você que assistiu ou ouviu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de compartilhar, de se inscrever, deixar seu like e seu comentário aí do que você achou desse assunto, né? Que é muito recente, muito assustador, mas que no final das contas eu acho que vai ser benéfico para todos nós, não só quanto pessoa física, mas também quanto pessoa jurídica. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E valeu. Obrigado. Fala, pessoal. Passando aqui para deixar uma notícia muito importante para você. Se você tem interesse em estar realizando o curso de adequação à LGPD, o link vai estar na descrição desse vídeo. E para você que tem interesse, a gente tem um mega desconto aí para você iniciar essa jornada de se tornar um profissional de PO. Tá? O curso é completo, o ambiente é profissional, as aulas são gravadas e você pode assistir aí quando e onde quiser, tá bom? Lembrando que o material ele é didático e completo, né? Então ele vem com manuais, formulários, minutas e planilhas exemplificativas. E você tem além disso tudo uma hora de consultoria com um profissional especialista na área do seu interesse. E lembrando também que no final do curso você tem um certificado de conclusão, tá? Caso você tenha interesse nas opções de adquirir o curso, você tem a opção de parcelado, você também tem a opção de débito, Pix, boleto, e para quem for parcelar, você tem até 18 vezes para você estar parcelando aí no seu cartão de crédito, tá bom? Então, se eu fosse você, eu não perdia essa oportunidade. Lembrando que os links vão estar na descrição do vídeo e temos aí um mega desconto para você, mas esse mega desconto é por tempo limitado, tá bom? Grande abraço para você que ficou até aqui, sucesso aí na sua jornada e até o próximo vídeo. Valeu! Conheça os cursos e e-books disponíveis em meu site. Cursos organizados em formações que vão desde programação até forense digital. Acesse wesleyrodrigo.com.br/cursos.